Olá pessoal, tudo bem? Professor Deison na área, novamente com vocês, ajudando aí no preparo para aí os desafios aí das provas aí daqui para o final do ano, né? Bom pessoal, hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante dentro da citologia, que é a parte de citoplasma e organelas. Lembrando, né, é importante ressaltar que quando a gente trabalha células, tem gente que adora trabalhar esse assunto e tem outras pessoas que não gostam, até mesmo porque é um assunto no qual nós trabalhamos, uma coisa que a gente não vê, geralmente a gente só consegue ver as células a partir do microscópio, né? Mas uma coisa interessante de se pontuar é que as células também são unidades vivas, assim como um organismo inteiro, ou seja, o nosso corpo. E nós sabemos que nós temos diversos órgãos, né, que compõem o nosso organismo e cada órgão tem a sua função específica e o conjunto deles, no caso, eles vão concluir, no caso, vão formar um sistema ou sistemas, né, nos quais vão ter diversas funcionalidades. Então, assim, cada órgão trabalha individualmente, mas a soma dos seus trabalhos vão formar um resultado maior, que é o funcionamento do organismo. E a célula não é diferente. A célula tem os seus pequenos órgãos, né, que normalmente chamamos de organelas, cada uma com as suas funções e, claro, a composição, né, do conjunto de organelas forma o funcionamento da unidade celular. Então, assim, independente da célula, todas as células têm estruturas internas que vão funcionar individualmente, mas que o coletivo delas vão somar o funcionamento e a manutenção da vida para cada uma delas, tá ok? Então, a gente vai se aventurar hoje, né, nesse universo invisível, pelo menos ao olho, né, comum, mas que no microscópio, né, e grandes avanços que a gente já tem nos estudos, né, da ciência, compõe, por exemplo, um grande estudo e, claro, um leque de informações para as nossas provas futuras, tá ok? Então vamos lá. Bom, algumas considerações importantes, né? Apesar da diversidade, algumas células compartilham pelo menos 3 características. Então elas têm membrana plasmática, nelas tem citoplasma e elas têm um material genético. Membrana plasmática, porque o envoltório é aquilo que envolve e protege tudo internamente dentro da célula. O citoplasma é onde estão aquilo que a gente chama de órgãos ou organelas, né? Aquilo que compõe e protege todas as estruturas internas. E por fim, o material genético. Não tem célula que funcione ou tenha seus comandos, né, sem um DNA, sem uma liga de comando, tá certo? Então, todas as células possuem pelo menos essas 3 estruturas, né? Ah, professor, mas eu ouvi falar que as hemácias, né, estas, por sua vez, não possuem o material genético, o núcleo, elas são anucleadas. Mas, antes de mais nada, toda célula hemácia, quando ela é formada inicialmente, na medula óssea, ela tem núcleo e ela desprende-se do núcleo, claro. E por isso que ela fica uma célula inviabilizada a viver por muito tempo. Mas toda célula hemácia, ela tem um material genético, tá certo? Bom, falando um pouquinho especificamente de algumas células, no caso, vamos começar com a célula procariótica. Se vocês olharem aqui o prefixo, o termo procariótica, ele vem, no caso, de um modelo primitivo, né? Como fosse uma célula que, na escala evolutiva, surgiu primeiro e ela tem, em relação às mais recentes, uma primordialidade na questão da sua constituição, né? Então, aqui ele fala que não possui material genético. Pessoal, cuidado com essa informação, tá? Não possui material genético. Não possui material genético é envolvido pela carioteca, não quer dizer que não tenha, né? Então, é importante ressaltar aqui que ela não vai ter um núcleo organizado, ou seja, não vai ter a carioteca, e isso não quer dizer que não vai ter um núcleo. Aqui para mim, rapidinho. Eu já vi muitos estudantes tratar da seguinte maneira, até mesmo no que a gente chama de decorar, né, para fazer uma avaliação. Uma célula procariótica não tem núcleo, uma célula eucariótica tem núcleo. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque quando a gente diz que a célula procariótica não tem núcleo, isso não é compatível porque na célula procariótica ela tem DNA. Se tem DNA, o DNA é caracterizado como material nuclear.
E aí, o que é que eu tenho? Uma célula com material de núcleo, mas sem núcleo. Como é que é isso? Tá certo? Então, assim, ela tem material nuclear, mas ele não está em volta, por exemplo, de uma membrana, que no caso seria a membrana do núcleo. Então, a gente diz que não tem núcleo organizado e não, simplesmente, não tem núcleo. Tá ok? Diferentemente das outras células que a gente vai falar. Então, essa sim tem núcleo organizado porque vai ter uma característica. Então, a diferença básica de células procarióticas das demais que a gente vai falar é exatamente a presença ou ausência de uma membrana chamada carioteca, tá certo? Que a gente vai ver no decorrer da aula também. Né? Voltando para o slide, né? Essa célula basicamente é formada por um fluido chamado citossol em praticamente 80%, né? Basicamente composto de água e outras substâncias. E além disso, o material DNA nucleóide, como eu falei para vocês. E uma quantidade enorme de organelas ou componentes chamadas ribossomos, que a gente vai falar no decorrer da aula, que tem função basicamente da produção de proteínas, tá certo? Ô, pessoal, um abraço para você também, tá certo? Até o retorno das aulas aí. Bom, o modelo da célula procariótica, como vocês podem ver no slide, ele é muito simplificado. Por quê? Basicamente, ele tem uma cápsula, que esse envoltório aqui por fora, né? Tem a parte externa da cápsula, ok? Que basicamente é formado por um tipo de substância chamado peptidoglicano ou glucano. Aí abaixo dela tem a membrana plasmática e dentro tem essa grande quantidade de esse emaranhado, né? Essa linha aí chamado DNA, que nós também chamamos de nucleóide, né? E aí, claro, os anexos a elas nós temos as fímbrias, bem como nós temos também os flagelos, né? A gente poderia agora ir para o modelo didático aqui, para a gente melhor visualizar alguns componentes. Aqui, se vocês puderem ver, né, comparativo depois com a imagem que vocês poderão visualizar, nós temos essa espessa camada externa, que é o que a gente chama de cápsula, né, que a gente tem de peptidoglicano, diferentemente das células vegetais, que a cápsula, a parede celular vai ser de um carboidrato chamado celulose. Aí nós temos aqui, né, toda essa parte esbranquiçada que está em volta, essa linha que nós chamamos de membrana plasmática. Então é um componente básico, né, da célula. E aqui nós temos, por exemplo, a região aqui onde tem os esporos, entre outras coisas. Isso aqui também, essa parte circular aqui, é um tipo de DNA chamado plasmídio, né, que algumas bactérias têm. E nós temos esse nucleóide aqui bem espesso aqui, né, que é um tipo de DNA. E se vocês olharem, tem diversos pequenos pontinhos aqui esverdeados, que na verdade são os ribossomos. Então, esses componentes aqui, essa célula precisa de uma quantidade demasiada delas. Então, a partir desses componentes, então a célula bacteriana simplesmente é só isso. Então, ela é um modelo muito primitivo. Quando a gente for estudar os outros modelos, a gente vai perceber o quanto de componentes as outras células vão ter. A mais, inclusive, em relação a esse modelo didático aqui, tá certo? Então, está aqui a parede, né? Está aqui, basicamente, o citoplasma. E, como não tem um núcleo delimitado por carioteca, ele está só disperso, né, dentro do citoplasma. Então, por isso que esse modelo é chamado de célula procariótica, porque não tem um envoltório que protege os componentes diretamente do núcleo. Ok? Então, o modelo de célula bacteriana é simples assim, como vocês podem ver aí no modelo.